Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a palavra, Senhor querido. Senhor, nós queremos o teu Espírito falando conosco. Senhor, as letras da Bíblia não fazem de fato sentido se o teu Espírito não iluminar os olhos do nosso coração, Senhor. Por isso, Senhor, permita-nos combinar, Senhor, as letras com a revelação. Senhor, nos dê a sabedoria, nos dê também o entendimento, a revelação. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. Toca-nos com a tua palavra. Esclareça-nos da verdade. Senhor, corrija o nosso proceder e encoraja-nos a prosseguir na fé. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós prosseguimos nesse encargo dos sábados, ou melhor, das sextas, a respeito do ministério do Espírito, em particular na guerra espiritual. Irmãos, o que nós temos para viver a realidade de Deus na nossa vida, nós que temos sido salvos pelo Senhor, é o Espírito Santo. Então, se nós pretendemos ter uma vida consagrada ao Senhor, se nós pretendemos viver a realidade da fé, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Precisamos desejar isso. Precisamos buscar isso, nos empenharmos nisso. Nós vivemos um tempo em que o aperfeiçoamento profissional, para quem está no mercado de trabalho, precisa sempre estar sendo aperfeiçoado. Então a gente vê o pessoal se esforçando para fazer cursos, faz faculdade, faz especializações, e de tempo em tempo tem que reciclar, porque você busca manter o seu emprego, não é? Às vezes não é nem para ganhar mais, é só para não perder. O que já conseguiu tem que buscar, tem que querer, tem que se esforçar, não é isso? Existe uma pressão do mercado, existe uma pressão da empresa, existe uma pressão de muitos lados, então nós temos que correr atrás por causa do nosso sustento. Irmãos, esse tipo de esforço deveria estar presente também no nosso viver espiritual. Nós vamos falar sobre isso. E essa busca espiritual, esse desejo de viver o que a gente tem aprendido na palavra, o desejo de ver realizado na nossa vida, o que a palavra nos anuncia na forma de promessa, esse desejo tem que queimar no nosso coração. Amém. Sabermos, conhecermos e não desejarmos ardentemente vai impedir de que o que foi prometido se torne nossa realidade. Quando nós falamos nas promessas do Senhor, nós temos que considerar o tempo que nós estamos vivendo agora e os tempos que virão, depois que dormirmos no Senhor, depois que morrermos, ou depois que Jesus voltar. O que nós temos recebido na nossa salvação nos está garantido na eternidade. E quando vai começar a eternidade para nós? Já começou. Mas vamos separar as coisas. Quando nós falamos na eternidade, nós estamos falando no estado eterno das coisas. O mundo vai ser sempre como é hoje? Isso vai passar? A terra vai passar? Os céus e a terra se farão abrasados? Serão feitos novos céus, nova terra? Então teu carro vai torrar, tua casa, sua vida vai torrar também. Uma grande fogueira universal. E Deus vai fazer tudo novo. Então nós não estamos
vivendo o estado eterno das coisas. Na verdade, nós somos eternos. Mas como as coisas serão por toda a eternidade, ainda não aconteceram. Não é verdade? Então, no que diz respeito ao estado eterno das coisas, ou como se diz, nas coisas que estão por vir, o que nós temos recebido na salvação nos está garantido: a eternidade com Deus. Amém. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, a cidade santa, né? Como é que será isso, né? A gente lê ali em Apocalipse, podemos ficar imaginando, né? Como é que poderão ser essas coisas. Mas nós não chegamos lá ainda. E tem um chão bom até chegar lá. Quem está fazendo plano para morrer esse ano? Então você tem que viver aqui. Como é que nós queremos viver aqui? Não é? Então, para nós vermos as promessas do Senhor, eu não estou falando das promessas para a eternidade, essas nos estão garantidas. Estou falando das promessas agora. Né? E que promessas nós temos do Senhor para esse viver, para esse mundo? O que você espera? Você está esperando um câncer para o ano que vem? Alguém está esperando um câncer para o ano que vem? Não? E se vier, o que você vai fazer? Tem promessa a esse respeito? Na eternidade não vai ter doença, mas aqui nós podemos ficar doentes. E a próxima chuva de pedra vai estragar o quê? Então tem coisa. E que promessas que nós temos a respeito de uma chuva de pedra? Acidentes, ladrão, perda de emprego. Que promessas nós temos? Tudo isso pode acontecer? E que promessas nós temos? Nós temos promessas de cuidado divino, de bem-estar. E essas promessas do Senhor, com respeito ao nosso viver nessa era, da nossa parte, Deus espera uma contrapartida. Eu tenho, acho que nas duas últimas reuniões de casamento, eu tenho falado que Deus é um Deus de alianças. Então não espere coisas de Deus se você não faz a sua parte da aliança. Deus está comprometido com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua proteção, com a sua felicidade, desde que nós estejamos atendendo o que Deus requer de nós. Os cuidados de Deus sobre nossa vida, e vamos separar dois planos da nossa vida: o plano terreno, dos cuidados terrenos da nossa sobrevivência, do nosso bem-estar nessa terra, e o plano da nossa fé. Essas duas áreas, elas estão sendo atacadas por Satanás, suas hostes, pelo mundo, pelo pecado, pelo mal, não é isso? Então nós temos que buscar no Senhor duas coisas, em duas áreas do nosso viver: buscar bem-estar com relação a essa vida. Paulo, por exemplo, diz assim, para nós orarmos insistentemente, antes de tudo, inclusive pelas autoridades, para que vivamos vida mansa e tranquila. Puxa, irmãos, olha que coisa, vida mansa e tranquila, num mundo tão conturbado. A notícia hoje é que a Grã-Bretanha e o Reino Unido saíram do mercado comum europeu, estão esperando uma grande desestabilização na economia mundial, como se a coisa já estivesse boa para nós, né? As coisas já não são suficientemente difíceis, mas Paulo fala: ora pelas autoridades. As autoridades brasileiras estão precisando de oração. Isso pode afetar a nossa vida quanto a estarmos vivendo vida mansa e tranquila.
pode tornar tudo muito turbulento? Pode, e já está turbulento. Quem tem emprego garantido hoje? Não é? Então, Paulo diz: ora pelas autoridades, para que eles tenham capacidade de governar bem, e nós tenhamos vida mansa e tranquila. Mas, preste atenção, tem uma atitude do nosso lado, tem que orar, não é verdade? As coisas não vão acontecer sem as nossas orações. Então, todas as promessas do Senhor, quando nós vemos Ele falando ao povo de Israel lá no deserto, o Senhor promete listas enormes de bênção. E o que Ele requer de nós? Que o amemos, andemos nos seus caminhos, guardemos seus mandamentos, obedeçamos seus estatutos. Isso nos garantirá toda a cobertura de vida. Toda a cobertura de vida. Mas dizer que porque simplesmente eu sou crente, eu tenho a cobertura divina, irmãos, nós não podemos nos enganar com isso. Deus é um Deus de aliança, é Deus de contrato. Faz a tua parte que eu garanto a mim. E a Bíblia toda garante que Deus é fiel. Amém. Ele é fiel no quê? No pacto, no contrato. E por muitas vezes, mesmo que a gente esteja infiel, Ele é fiel. Mas isso é cortesia dele, que Ele não estaria obrigado a fazer a parte dele sem transgredir a sua fidelidade, se nós não cumprimos a nossa. Então, já várias vezes já ouvi esse tipo de testemunho. Puxa, Deus me livrou naquele acidente. Olha, eu estava afastado do Senhor, que me fez voltar para Deus. Mas sentia que naquela hora, se Deus não protegesse, Ele estaria sendo fiel ao pacto. Porque eu, do meu lado, descumpri o contrato. Então Ele logo o desobrigava da sua proteção. Não é assim? Mas Ele, mesmo eu não cumprindo a minha parte, eu, como num caso de aluguel, estou 6 meses atrasado, mas o proprietário me deixa morar na casa. Mas não é obrigado a me deixar, mas ele deixa, né? Aí quando passa aquela situação, fala: nossa, graças a Deus. Então se volta para o Senhor, né? Então, irmãos, Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança. Agora, voltando à questão do Espírito Santo, irmãos, como é que nós podemos cumprir a nossa parte do pacto? Nós não temos como, se não conhecermos o Espírito Santo. Nós não temos força, não temos fidelidade, não temos caráter que nos ajuste ao que devemos a Deus nesse pacto. Então nós dependemos do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que buscar a força que Deus nos provê. Temos que ser humildes para ir até o Senhor e orarmos a respeito das nossas deficiências e pedirmos para que o Senhor nos dê cobertura nas nossas deficiências. O hino anterior que nós cantamos, como é que era mesmo antes? Como que era? Não deixe minha alma. Não deixe minha alma, né? Então aquele hino é muito rico, porque ele vai falando das nossas deficiências, das nossas falhas, mas ao mesmo tempo vai pedindo: Senhor, cobre aqui, cobre ali. O Senhor deseja nos aperfeiçoar até sermos perfeitos, como é o Pai Celestial. Esse é o padrão de Deus. E quem foi perfeito, como é perfeito o Pai Celestial? Humanamente falando, foi Jesus. Então Jesus está sendo trabalhado em nós pelo poder do Espírito Santo. Então, ainda que não sejamos perfeitos e não somos mesmos, temos que estar entregues a um viver de aperfeiçoamento. E quando nós estamos entregues a um viver de aperfeiçoamento,
isso é trabalho do Espírito Santo, irmãos, nós temos a misericórdia de Deus sobre nós. E as nossas deficiências, ainda que sejam muitas, estão cobertas pelo poder do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Se o Senhor fosse exigir de nós o que Ele requer, nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor é misericordioso, e Ele não vai deixar de cuidar de nós, porque ainda somos tão imperfeitos, se estamos entregues à obra do quê? De aperfeiçoamento. Os irmãos entendem? Então nós temos que conhecer o ministério do Espírito e entender como o Espírito está na nossa vida, para trabalhar as coisas de Deus em nós. Por outro lado, o Espírito de Deus está na nossa vida também para prover todos os cuidados divinos, tanto no que diz respeito ao nosso viver terreno, quanto ao que diz respeito à nossa fé. A nossa fé tem de crescer, o nosso viver espiritual tem de ser aperfeiçoado, e é o Espírito Santo que nos leva adiante. O nosso viver terreno está cheio de perigos, mas o Espírito Santo está sobre nós para cuidar de nós. Então, irmãos, nós temos que cuidar. Eu rogo aos irmãos e rogo a mim também, rogo ao Senhor, peça diariamente ao Senhor a cobertura do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém. Tanto no sentido de que Ele esteja cuidando da sua fé, como Ele esteja cuidando do nosso viver terreno. Amém. Senhor querido. Amém. Bom, falei tudo isso para dizer que nós temos uma guerra espiritual. E agora, anteriormente, nós estávamos falando sobre a graça suficiente. Agora, no sentido de entendermos o ministério do Espírito, vamos falar mais um pouco sobre ouvir o Senhor. O Espírito Santo, irmãos, ele se move na nossa vida e nos traz o falar de Deus. Deus é tão misterioso, não é? Ele é um, mas é três. E o que está agindo em nós para nos trazer o amor do Pai e a graça do Filho é a comunhão do Espírito Santo. E quando nós buscamos conhecer o Espírito Santo, nós vamos ser capazes de ouvir ao Senhor. Então vamos aqui na passagem que nós estamos usando para entendermos isso. O novo nascimento no Espírito e no Reino. A história de Nicodemos. Então, Nicodemos era um homem importante e foi ter com Jesus de noite, porque ele estava muito impressionado com Jesus. E ele reconhece que Jesus é alguém vindo da parte de Deus. E Jesus, reconhecendo que aquele homem o buscava, tinha sede, começou a falar algumas verdades difíceis de serem compreendidas por aquele homem, mesmo sendo ele um homem tão importante, mestre, ele não compreendia as coisas que Jesus falava. E uma primeira coisa que Jesus disse para ele foi isso que está em negrito. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos disse que não entendeu. Como é que ele vai fazer? Vai voltar para o ventre materno? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é uma referência ao batismo, nascer do Espírito é uma referência ao Espírito Santo entrar no nosso espírito humano e passarmos a ter Deus em nós.
Em seguida, Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então ele fala da necessidade de um novo nascimento. Nascer da carne nós nascemos, então precisamos conhecer o que é nascer do Espírito. Então, por mais que o homem seja inteligente, habilidoso, capaz de tantas coisas, ele é ainda só nascido da carne, e ele precisa conhecer o que é ser nascido do Espírito. Então Jesus ressalta. Então não fique, Nicodemos, admirado de eu te dizer que o importante é nascer de novo. E o Nicodemos não entendia nada daquilo, e na verdade ninguém entendia, nem o discípulo, nem ninguém. E até hoje nós precisamos nos esforçar para entender o que Jesus quer dizer. Mas é claro que naquele tempo estava muito difícil de saber do que Jesus estava falando. E o Nicodemos vai com dificuldade, procurando entender aquelas coisas. Aí Jesus fala mais um item, o versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui nós temos uma ilustração e uma realidade. Aquele que é nascido do Espírito, e quem é nascido do Espírito? É aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador. Amém. Recebeu para dentro de si o Espírito Santo. Irmãos, se nós já recebemos a Jesus, é certo que temos o Espírito Santo, amém? Amém. Aqui todo mundo tem o Espírito Santo, né? Amém. A irmã eu conheci a semana passada, hoje nós temos uma visita que já tem o Espírito Santo, né, irmã? Então aqui todo mundo tem o Espírito Santo. Amém. Não tem ninguém aqui para se converter, para ser salvo, para receber Jesus, né? Então nós temos o Espírito Santo. Amém. Nós somos nascidos do Espírito. Agora, veja essa ilustração do vento. O vento, ele é uma força tremenda, não é? E ultimamente, nós que não tínhamos tanta experiência com o vento, como tem os americanos com os furacões deles, com os ciclones deles, com os tornados deles, ultimamente eles têm passado por aqui. Não é isso? Então nós estamos com ele. O vento sopra onde quer. Quer dizer, ele é incontrolável. Ele é soberano. Ele é autônomo. Não existe nenhum recurso científico para parar o vento. E depois desse episódio todo aí, eu me lembro de um especialista em meteorologia dizer, o máximo que a gente pode ter de antecedência para avisar isso é meia hora, com os recursos que hoje se tem. Agora, o máximo que você pode fazer é avisar meia hora, vai chegar, mas impedir de chegar, não tem nada para desviar, não tem, né? Então são forças da natureza, como um tsunami. Então, o vento sopra onde quer. E na Bíblia, irmãos, o vento, no sentido positivo, é uma figura do Espírito Santo. É uma figura do Espírito Santo. Tanto no grego como no hebraico, a mesma palavra para espírito é a palavra para vento, ar, respiração, fôlego. No português não, né? Vento é vento, espírito é espírito. Mas no grego não. Vento e espírito é a mesma palavra, que é pneuma. Então, o pneuma de Deus, o pneuma santo. Ou bater um pneuma forte aqui, é a mesma palavra, bater um vento forte. E no hebraico também, a palavra é ruach, é a mesma coisa. Mas no português não. Então talvez fique um pouco mais difícil de a gente entender esse exemplo que Jesus está dando. Então ele fala sobre ser nascido do Espírito, ser nascido do pneu. Aí ele vem falar na ilustração do pneu, como um vento. O vento
quer. Ele é poderoso. Considera aí que agora nós temos aqui uma ilustração do Espírito Santo. Ele é soberano, ele é poderoso, ele faz o que quer, porque é Deus. Ouves a sua voz. O vento, ele não pode ser visto, porque é o ar em movimento, o ar é invisível. Mas nós podemos ver a sua movimentação e podemos ouvir o seu barulho, não é? Você ouve quando ele mexe as árvores, você ouve quando ele entra por um corredor, você ouve de alguma forma, você ouve quando ele bate no teu ouvido, você ouve. Ouve o que é invisível, mas você o ouve. É invisível, mas não é imperceptível. Você pode ouvi-lo. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Essas palavras todas de Jesus aqui são misteriosas. Você não sabe de onde vem o Espírito, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, na semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então todo aquele que é nascido do Espírito, o Senhor Jesus, isso que eu estou compartilhando, irmãos, eu não sei se é o melhor entendimento que nós podemos ter sobre essa passagem, sobre esse versículo, mas é o melhor que eu posso entender agora. E essa palavra é muito controversa, ela é muito difícil, mas o que nos parece que está dito aqui é que aquele que é nascido do Espírito, ele tem capacidade de perceber o Espírito, ele tem capacidade de ouvir o Espírito, ele tem capacidade de se mover no poder do Espírito Santo. Considera um barco à vela. Vamos dizer que nós estivéssemos no tempo do descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto porque alguns malucos lá na Europa entraram num barco, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram aqui. Numa época em que se acreditava em que o mundo, a Terra poderia acabar, que a Terra era plana e podia acabar numa grande cachoeira, não é isso? Não se tinha ainda certeza da circunferência da Terra. Era algo a ser testado ainda. E tinha maluco para se aventurar, para conferir se era de fato assim. Se saindo de um lugar do planeta, você não chegaria a tal ponto e cairia numa cachoeira. Para onde você não sabe. Outros já diziam, não, a Terra eu acho que ela é redonda, que nem o Sol, que nem a Lua. Dá sinais de que a Terra é redonda. Porque você vê o navio partindo, você vê que ao longe ele vai abaixando, 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 abaixando. Porque deve ser uma circunferência, né? Deve ser. E se você sair daqui e andar para frente, você vai voltar para o mesmo lugar. Mas pode cair lá no precipício também, não sei. Os caras eram malucos. E há quem diga que o que faziam naquela época, a tecnologia que tinha, era uma coisa muito mais arriscada e corajosa do que qualquer viagem para Marte. Os malucos agora querem para Marte, né? Bom, mas imagina aquelas caravelas. Qual que era a propulsão delas? Não era o vento? Irmãos, aquelas caravelas dependiam do vento. Quando o vento era contrário, o que restava fazer? Baixar as velas, ancorar o navio, esperar passar o vento contrário. O vento agora está favorável, levanta a vela, porque eu quero ir para lá, mas o vento está para cá. Então o que resta? Baixar as velas, para o vento não empurrar no sentido contrário e esperar o vento ser favorável. Então eles dominavam essa técnica da lida com o vento. E se o vento batesse de lado e eu quisesse ir para frente, tinha umas técnicas de virar as velas e tal. Mas quando o vento era totalmente contrário, não restava nada. Mas o fato é que eles sabiam tirar proveito do poder do vento. Irmãos, todo que é nascido do Espírito tem que aprender a tirar proveito do vento, do Espírito. Irmãos, isso é questão de técnica.
E essas técnicas espirituais têm a ver primeiramente com consagração, com santificação. Aprende a orar. Aprende. Deixa o Espírito te soprar, te conduzir. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Deixa o vento te conduzir, como um barco à vela. Deixa ele te levar. Aprenda a tirar proveito desse poder que é do vento, é tão misterioso. E o que o Senhor nos ensina? Ele nos ensina algumas técnicas de navegação espiritual. Entra no teu quarto, tranca a porta e fala ao teu Pai em secreto. Ele te vê em secreto e ao mesmo tempo em secreto Ele vai te recompensar. E das recompensas que nós recebemos do Senhor, ali no quarto secreto, ou eu não gosto de falar quarto secreto, porque o quarto todo mundo sabe onde é que está, né? Secreto é a presença do Senhor, né? Agora, quando nós falamos no esconderijo do Altíssimo, eu não estou falando propriamente do quarto, tá? O quarto todo mundo sabe onde é que está, não é isso? É lá que o Albani ora. Então não tem muito o que esconder, né? Todo mundo sabe, né? Mas é um lugar espiritual que, quando eu estou na comunhão com Deus, no poder do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, ali dentro do quarto que todo mundo sabe, o lugar espiritual, esse lugar Satanás não tem alcance. Esse lugar, só as coisas santas penetram ali. Por isso que o Salmo 91 fala no esconderijo do Altíssimo, ou no lugar secreto do Altíssimo. Ali, porque o lugar é secreto, do Altíssimo, inatingível, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ainda que eu esteja nesse mundo violento, esse mundo de aflições, esse mundo de perturbações, quando eu me recolho para estar ali diante do Senhor, eu estou aproveitando o vento. O Espírito é que conduz aquela experiência. Eu só vou ali em humildade. Eu só vou ali em fraqueza. Paulo queria ser forte, porque ele era forte por natureza. Paulo era daquele tipo: o que é que tem que fazer? Vamos fazer já. Quem é que vai? Eu posso. Quem? Tem alguém? Tem eu. Era assim, Paulo era pronto, rápido, forte, determinado, um atropelador. Atropelava a igreja, atropelava tudo, até que um dia Deus falou: chega, Paulo. Agora eu vou te ensinar a ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas servindo a Deus, ele ainda queria fazer as coisas por ele. E Deus precisou dar muito sossego a leão no Paulo, até ele aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo. E um dia ele estava lá, apanhando muito de Satanás. Ele clamou ao Senhor, era o que a gente estava vendo antes, né? Ele falou: Senhor, afasta de mim, não estou podendo. O Senhor falou: então você não está podendo, Paulo? Então agora eu vou te ensinar. A minha graça te basta. E entenda, você não precisa receber mais nada. A graça você já recebeu. A minha graça te é suficiente. Só que você não sabe usá-la. Vou te contar um segredo, Paulo. O poder, ele age na fraqueza. Aleluia. O que significa age na fraqueza? Pelo menos dois sentidos nós podemos extrair daí. Na fraqueza, no sentido de não adianta a minha força. A minha força é cheia de limites. Eu tenho que deixar o poder desse vento me soprar. Amém. Se o vento não sopra, eu sou como aquela caravela no meio do mar, não vai para lugar nenhum. Eu preciso dessa propulsão. É o vento que me leva. Essa é a primeira coisa. Fraqueza no sentido de que, para o que se requer para a minha vida espiritual, o que se requer para a minha luta espiritual, o que se requer para o meu trabalho espiritual,
eu não tenho força. E Paulo era um homem com um caráter tremendo, mas para a luta espiritual, ele estava tomando uma surra do diabo, mensageiro de Satanás, o esbofeteando. Para o próprio trabalho espiritual, ele era tão capaz para fazer as coisas, mas não a obra de Deus. Irmãos, nós estamos envolvidos com uma luta espiritual, e o Senhor ainda distribuiu dons à igreja. Não sei se você está despertado para perceber que você tem dons, e quem tem dons tem talento, tem habilidades, tem serviço a ser prestado, e um dia não vamos ter um ajuste de contas com relação a esses talentos, não é? Então, Senhor, como é que eu vou ser fiel na questão do talento, se eu não quero ser aquele que integra? Então eu preciso conhecer o poder do Espírito Santo. Então eu estou falando das questões espirituais, a questão da luta espiritual, a questão do serviço espiritual, a questão até mesmo da rotina espiritual. Que força eu tenho para ler a Bíblia todo dia? Que força eu tenho para orar todo dia? Que força eu tenho até para dar bom testemunho, se não o poder do Espírito Santo? E até mesmo, vamos falar das coisas terrenas do nosso viver. Que força nós temos para criar filho? Criar bem, que eu digo, né? Criar no Senhor. Que força nós temos para lidar com as dificuldades que nos sobrevêm no mundo? Né? Voltando à questão do câncer. Eu falei só para impactar os irmãos. Fica firme aí. Né? Não vai ter câncer não. Mas fica firme aí. Senhor querido. Mas como é que a gente luta com as adversidades? Como é que a gente vive? Tem força? Nós temos que nos render. Então esse é o primeiro sentido. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Admite aí. Você não serve para ser crente, você não serve para ser esposa, você não serve para ser pai, você não serve para ser mãe, você não serve para ser empregado, você não serve para nada. Ou serve? É duro a gente admitir isso, não é? Mas nós temos, irmãos, que diante do Senhor falar: Senhor, eu não dou conta de nada. Então tá bom. Então meu Espírito vai agir em você. Amém. E às vezes a gente arrisca, né? Eu estou falando pela minha experiência. Até que chega uma hora que você vê que você não tem mais para onde buscar solução. Esse último hino que a gente cantou fala da prova, da cruz. Mais perto quer estar, nem que seja a cruz, que é mais perto quer estar, ainda que seja a prova. Mas, irmão, não precisa de cruz, de prova para me levar para perto do Senhor. Não precisa. Será que só vai para ir perto de Deus na cacetada mesmo? Voluntariamente não vai lá para o quarto orar e se encontrar diariamente com o Senhor? Não vai? Meia horinha? Não dá? 20 minutos? Vai lá na hora que perdeu o emprego, vai lá na hora que o filho fica doente, vai lá na hora que sofreu um acidente, vai na hora que não sei o quê, vai na hora que a desgraça vir. Pô, precisa de cruz para ir para estar mais perto do Senhor, irmãos? Irmão, não precisa. Não deve precisar. Aquele que é nascido do Espírito ouve a voz do Senhor. Amém. E não precisa ser na provação. Até nós temos que rever o nosso conceito de provação. Muitas vezes estamos sendo provados simplesmente porque não temos agarrado a bênção. E por que não temos agarrado a bênção? Porque não temos nos aproximado do Senhor. Temos ainda vivido a nossa maneira, seguindo nossos próprios propósitos. Então, irmãos, para estarmos mais perto do Senhor, não precisamos necessariamente estar passando por sofrimento. Então, tem muitos hinos nesse sentido, né? Como aquele da vinha, que faz tanto tempo que a gente não canta, né? O da vinha, né? Que é cumprido. Cumprido,
mas fala do sofrimento do cristão. Eu aprecio esses hinos, né? Eu passei minha vida toda aprendendo a apreciar esses hinos. Isso é uma preparação a respeito de estarmos, como é que se diz? Tendo uma disposição de enfrentar eventuais sofrimentos, se a prova vier. Mas o fato é, irmãos, que se nós andamos na fidelidade com o Senhor pode falar conosco, e não precisa ser na situação ruim. Nós podemos nos preservar em bem-estar com o Senhor e andarmos debaixo da proteção do Senhor e deixarmos de experimentar muita coisa negativa se voluntariamente comparecemos diante do Senhor. Amém. Senhor querido, eu sei que eu estou falando, irmãos. Eu tenho uma experiência muito forte, muito rica com isso. Eu sempre andei no caminho do Senhor. Eu acho que por nenhum dia eu me desviei do caminho do Senhor nesses 42 anos. Mas eu sei o que é viver sem a proteção do Senhor, por falta de confiar ao Senhor todos os meus caminhos. Mesmo sendo o que se chama de um crente fiel, principalmente numa determinada época da minha vida, muita coisa dava errado, mas dava errado mesmo. Acho que é Jó que fala: o mal que eu tenho é o que me acontece. Foi uma fase, imagina, de Jó mesmo. Por quê? Porque Deus precisava fazer certos ajustes na minha vida. E por um certo momento, com base na insistência de que o crente tem que sofrer, passar por prova, falava: não, então está tudo legal, porque eu estou sofrendo pra caramba, então está tudo certo. Aí um dia o Senhor falou: não, meu, você está sofrendo de besta. É duro, né? E eu fiquei muito tempo inseguro com respeito à proteção de Deus. Mas aí eu descobri: ó, irmão, Deus protege mesmo. Protege ou não protege? Protege. A gente foi mudando as nossas rotinas, não fomos? E fomos aprendendo a orar, né? De manhã ora, na hora do almoço ora, na hora de dormir ora, né? Ora. Quando está tudo bem, ora. Quando o mal parece mostrar a cabecinha lá longe, ora. Quando está perto, ora. Mas o fato é que quando ora, ele vai se mantendo bem longe, irmãos. E eu comecei a ficar surpreso, que eu até desconfiava: gente, está muito calmo. Então, na hora que eu virar a esquina ali, vai pular um leão na frente. Aí virava a esquina, não tinha leão. O que é nascido do Espírito, ele pode ter o poder do vento a seu favor, irmãos. Aleluia. Mas nós temos que aprender o quê? A ouvir o vento, ouvir a sua voz, ouvir o Espírito Santo. Amém. Senhor querido, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Semana que vem a gente compartilha sobre esse: não sabes de onde vem, nem para onde vai. Mas o fato é que todos nós somos nascidos do Espírito. Temos a nosso favor um poder incontrolável do vento. E esse vento, irmãos, ele sopra a nosso favor. Não propriamente a favor das coisas que eu tenho na cabeça. Isso ele precisa dar uma mudadinha no nosso mapa de navegação. Mas na hora que ele corrige o nosso mapa de navegação, puxa, irmãos, é tão maravilhoso. Medo vai embora, ansiedade vai embora, irritação vai embora, estresse vai embora. O poder de Deus se instala na nossa vida, a nossa oração tem poder, poder para nós, poder para a vida familiar, poder na igreja, poder para servir a Deus. Não é? Então a primeira coisa que Paulo teve que aprender ali é: Paulo, você é muito forte. Enquanto você tem força, eu estou aqui, ó, esperando você se aquietar. E o outro sentido da fraqueza
fraqueza, para a gente encerrar. O outro sentido da fraqueza é a fraqueza no sentido daquilo que se refere a minhas inclinações ao pecado. São fraquezas nesse sentido. Fraqueza no sentido do pecado. São aqueles pontos fracos do meu caráter. Eu não quero pecar, mas eu sempre peco nessa área ou naquela área. Não é? Eu tenho até medo de dar exemplo nisso daí e acabar expondo os irmãos. Mas você tem ponto fraco? É o gosto por um pecado. Eu vou falar coisas bem gerais, tá? Para a carapuça não servir para ninguém. Não vou falar. Deixa. Né? É que os irmãos têm muita comunhão com a gente, né? E às vezes num exemplo desse, alguém vai falar, poxa, eu falei com o irmão Zaga sobre isso, agora ele fica falando lá na frente, dando exemplo ainda, né? Então eu não vou falar. Mas nós temos certas inclinações a coisas que nós sabemos que são reprováveis por Deus. Muitas. O poder de Deus age na nossa fraqueza. Amém. No primeiro caso eu estava falando da nossa força natural, de querer fazer as coisas da minha força, de querer fazer as coisas da minha maneira, de fazer as coisas dos meus próprios objetivos. Paulo fala, o Senhor falou para Paulo, relaxa aí, Paulo. Você entra nos meus objetivos e eu não nos seus. Você entra na minha maneira de fazer as coisas e não eu na sua. Você entra no meu poder e não eu na sua força. Então, é com respeito ao nosso lado bom, que parece que quer fazer muita coisa para Deus, e Deus está falando, não preciso. Agora eu estou falando do lado ruim. O diabo vem nos acusar, vem nos pôr para baixo e começa a nos querer, com sua capacidade de acusar, nos fazer nos sentir mal conosco mesmo. Está vendo? Você não tem jeito, você não vai vencer isso, você não vence aquilo. Está vendo? Você sempre cai no pecado. Então, quando eu vou diante do Senhor e confesso a Ele o meu pecado, sem vergonha, não é ficar sem vergonha, né? Sem vergonha é aquele que não confessa o pecado. Mas sem vergonha eu vou e confesso o pecado. Os irmãos entenderam? Porque o poder de Deus age na nossa fraqueza. Ele age no meu ponto fraco. Naquilo que eu sempre tropeço, naquilo que eu sempre caio, o poder de Deus se ajusta perfeitamente para me dar vitória. E mais do que vitória, Ele me dá transformação. Senhor querido. Mas para isso, irmãos, para nós termos esse poder do vento, que sopra onde quer, que é soberano, que é onipotente, eu tenho que aprender a tê-lo a meu favor. E para isso eu preciso aprender a ouvir a sua voz. Bom, irmãos, eu ia passar por cima desse versículo e acabei enroscando nele. Eu queria mostrar vários exemplos de ouvir a voz do Senhor. Fica para a semana que vem também. Mas nós temos, na semana passada eu falei sobre nós aprendermos a fazer perguntas ao Senhor. E a gente fala disso a semana que vem. Para encerrar, eu vou dar um exemplo. Parece que as irmãs estavam comentando aquele exemplo, né, do homem que perdeu o relógio no celeiro, foi isso, né? Então, a história é mais ou menos assim. Um homem, vê se eu conto certo aí. Um homem perdeu um relógio. Era um relógio. E ele perdeu o relógio era num celeiro. Num celeiro. E tinha uma rapaziada por ali. E ele pediu ajuda para todo mundo. Gente, me ajuda a achar o relógio
vez. Ele falou, se você quer, vai, mas um monte de gente já procurou e não achou. Aí ele foi, passou um tempo, ficou um tempo lá, né? E depois de um tempo ele volta com o relógio. Puxa, como é que você achou? Onde é que estava? Como é que você achou? Ele falou, eu fiz o seguinte, eu fui ficando quieto. Até que eu ouvi, irmãos, o Espírito Santo é assim. Você só precisa ouvir o tic-tac, mas para ouvir o tic-tac você tem que se aquietar. Onde é que está? Onde é que está o relógio? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Relaxa. Vai diante do Senhor. Às vezes eu vou diante do Senhor e tem sido a maioria das vezes eu começo sempre assim, Senhor, me acalma. Antes eu ficava assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Quais são meus pedidos? Não vou pedir nada, eu só vou fazer um louvor, uma adoração. Senhor, aí um dia eu estava cansado, eu falei, Senhor, não consigo fazer nada. E o Senhor falou bem mansamente, eu também nem te pedi para você fazer nada. Aqui o necessitado é você. Eu não estou precisando de louvor, eu não estou precisando de nada de você. É você que está precisando. Relaxa, fica quieto. Eu falei, puxa. Eu falei, Senhor, me ensina a estar na tua presença. Então agora eu chego, Senhor, me acalmo, vem cuidar de mim, me põe no colo. Aí chega no fim, no tempo que eu reservei para aquilo, eu nem louvei, nem pedi nada, mas estou numa paz, e eu sinto que o Senhor fala. Amém. Eu também estou numa paz, meu filho. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Amém. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Senhor querido, nós te agradecemos que a tua bondade tem nos alcançado de maneira maravilhosa. Senhor, nós ainda queremos aprender a nos portar na tua presença. Senhor querido, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tu és como esse vento poderoso, Senhor, a nosso favor. Nós somos nascidos do Espírito. Senhor, e não queremos viver toda a nossa experiência terrena sem conhecer o teu Espírito, Senhor. Queremos aprender a nos mover no teu poder, Senhor. Queremos aprender a nos mover no teu sopro, no teu vento. Senhor, não podemos te ver, mas podemos estar na tua presença e ouvir a tua voz. Ó Senhor querido, essa é a nossa vitória. Senhor, é nessas circunstâncias que podemos andar na aliança contigo, que podemos atender ao que o Senhor requer de nós. Senhor, sem o teu Espírito nós estamos perdidos. Senhor, sem o teu Espírito nós somos permanentemente devedores a ti. Senhor, e vulneráveis ao adversário. Oh Senhor, mas no teu Espírito. Oh Senhor, quando aprendemos a estar movidos pelo teu Espírito, pelo teu poder, oh Senhor, estamos podendo realmente descansar à sombra do Todo-Poderoso. E aí nós somos fortalecidos na força do seu poder. Temos intimidade contigo. Aprendemos o silêncio. Ou aprendemos a descansar. Ou deixamos o teu Espírito operar a sua obra em nós, a realizar o seu ministério na nossa vida. Senhor, nos aperfeiçoe em todo esse conhecimento. Nós queremos vitórias no caminhar contigo. Nós te rogamos isso, em nome